Meus amigos, aqui estamos mais uma vez para nosso estudo semanal, desejando a todos muita paz. Sejam bem-vindos para mais um estudo que aqui nós vamos realizar junto a vocês. Hoje nós vamos estudar sobre o silêncio que pacifica o espírito. Então nós vamos perceber no nosso estudo que o silêncio, afinal, é muito mais do que aquela ausência de sons em torno de nós. Nesse estudo, os espíritos superiores vão nos ensinar, sobretudo, a silenciar nossas mentes, nossos corações, em várias situações da nossa existência, tanto na pátria física, quanto na pátria espiritual. Mas para abrir o nosso estudo e ilustrar, na voz de um grande poeta, que foi Mário Quintana, esse que foi um dos maiores poetas do século XX, chamado Poeta das Coisas Simples, nós vamos aproveitar a palavra desse irmão e falar sobre o silêncio mais simples, que é o silêncio ambiente, que muitas vezes nós desejamos, para ler, refletir e fazer algo mais em paz. Então, Mário Quintana nos diz assim: pequeno esclarecimento. Os poetas não são azuis nem nada, como pensam alguns supersticiosos, nem sujeitos a ataques súbitos de levitação. O de que eles mais gostam é estar em silêncio, um silêncio que subjaz a quaisquer escapes motorísticos e declamatórios. Um silêncio, este impoluível silêncio em que escrevo e em que tu me leis. Então veja que beleza na voz de um poeta falando sobre o silêncio ambiente que muitas vezes nós desejamos. Mas como nós dizíamos agora há pouco, os espíritos superiores vão nos ensinar essa quietação, da nossa mente, dos nossos corações, das nossas emoções, em várias situações da nossa vida. E nós vamos aqui começar a estudar um pouquinho sobre o silêncio da palavra. Todos vocês já devem ter escutado essa frase: a língua fala do que está cheio os nossos corações. Não é verdade? E aí muitas vezes, tomado por algumas emoções, nós verbalizamos sem analisar uma belíssima sugestão do Espírito Emmanuel, que foi por muitos anos o guia espiritual de Chico Xavier, quando certa vez ele vira-se para Chico e diz assim: Chico, quando a sua palavra não for construir, simplesmente silencie. Com essa sugestão, fica aqui no nosso estudo o quanto tem de valia muitas vezes o nosso silêncio, mais até do que as nossas palavras, não é? Então, repetindo o que é que diz Emmanuel, quando a nossa palavra, em qualquer circunstância, não for para construir, é melhor que a gente, então, silencie. E aí, o espírito de Joana de Ângeles nos diz assim: se cada pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na terra. Então veja que Joana começa a nos falar que o silêncio muitas vezes é muito salutar aqui no nosso plano terreno. Principalmente, gente, nas contendas, nas discussões, nas dificuldades. Em qualquer situação, é muito interessante a gente examinar se a nossa palavra realmente é oportuna e se vai construir. Se não, vamos silenciar, que aí nós vamos ver que é muito melhor para nós e para as pessoas que nos cercam. Falemos agora do silêncio nas tarefas do bem, não é? Quando nos colocamos a serviço de Jesus, em tarefa principalmente em relação aos nossos semelhantes, o que é que os Espíritos nos recomendam? Que ela seja feita sem alarde,
sem ostentações, não é? E aí eu lembro de uma frase colocada por um personagem de um livro que eu já tratei aqui, muito importante, que é um verdadeiro best-seller na doutrina, que é o livro Paulo e Estevão. Então o personagem Gesiel, ele diz a seguinte frase: Deus opera em silêncio. Deus não concorre com as vaidades humanas. Então, meus amigos, silenciar a vaidade na hora de servir é passo fundamental. Então, não apenas silenciar quando a palavra não constrói, mas também saber silenciar, não é? A ostentação, a vaidade, aquele desejo secreto do reconhecimento humano quando estamos realizando bem. Lembremos de Gesiel. Deus opera em silêncio. Ele não concorre com as vaidades humanas. E aí, fui buscar no Espírito Emmanuel algumas colocações muito especiais sobre esse tema do bem servir no bem, de forma até silenciosa. Diz Emmanuel dessa maneira: o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Então diz Emmanuel, né? O servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói bastante. E Helena diz assim: vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, gente, para todos aqueles que já estão na lida, já se acostumando ao serviço no bem, esse exercício é fundamental, não é? Calar a vaidade, como nós dizíamos, aquele desejo do reconhecimento, e vamos operar como Deus, em silêncio, não é? Por isso que Emmanuel diz assim: segue e serve em silêncio ao teu irmão mais necessitado. Então veja que o silêncio, que precisamos atuar em nossa mente, em nossos corações, realmente ele vai muito mais profundo que apenas a ausência de sons que nos falava Mário Quintana. Seguindo adiante, gente, no nosso estudo, e quando nós queremos ter aquele nosso encontro com Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 17 a 21, Lucas diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Então, muitas vezes, nós nem sabemos como encontrar a Deus. Embora a natureza inteira, não é? Nos córregos, nas árvores, nos pássaros, no vento que sopra nosso rosto, em tudo isso esteja a assinatura de Deus, nós nem sempre o encontramos. E aí Lucas diz: Deus não está assinando apenas nas coisas externas. O reino de Deus está dentro de vós. Então é muito importante que na nossa jornada nós possamos ir realmente aquietando, não é, nossas emoções, nossos desejos mais exacerbados, porque quanto mais evolui o espírito, maior e mais fácil é o seu encontro com Deus. Para que a gente compreenda o que diz o apóstolo Lucas aqui, dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Veja o que dizem os Espíritos nesse caminho que deveríamos perseguir rumo a nós próprios. Quando te habitues ao silêncio, sentir-te-ás luarizado pelas claridades sublimes do amor de Deus
e ser-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Então veja que colocações maravilhosas dos espíritos superiores. Quando estiveres habituados ao silêncio e em encontro com Deus, a jornada humana será muito mais fácil em qualquer aspecto de seus relacionamentos. Por isso que dizemos, quanto mais evolui o espírito, mais se encontra com o caminho de Deus. Dizem ainda os espíritos, nessa jornada, torna o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada, ao mesmo tempo em que te propicia a alegria de viver. E volto a falar, né, gente? Não apenas aquele silêncio que deixa de ser audível por nós. É saber silenciar nossa mente e nossos corações em tudo que é bom, trazendo para dentro de nós aquilo que é bom, aquilo que é útil e, como dizia o Espírito Bezerra de Menezes, aquilo que aproveita a nossa alma. Por isso que os Espíritos dizem, torna o silêncio uma necessidade terapêutica. São Francisco de Assis buscava o cume dos montes e as cavernas para, em silêncio, ouvir Deus. Então veja que o pobrezinho de Assis, como era chamado, não é? Ele soube mais do que ninguém, na sua jornada terrena, silenciar suas emoções, seus desejos, os impulsos da vaidade, da busca excessiva das coisas da matéria. Ele foi silenciando tudo isso. E ele sabia muito bem, quando buscava aqueles recantos de paz, ouvir o nosso Pai que é Deus. Seguem os Espíritos assim. Todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo, porque nós estamos no mundo. Porém, refugiam-se no silêncio para os colóquios com Deus. Busca o silêncio, acalma-te, isola-te da multidão. Não postergues a luminosa experiência, iniciando-a o quanto antes. Essas recomendações é de uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, gente, é no exercício do nosso dia a dia que nós vamos nos acostumando a silenciar nossos corações, buscando pelas virtudes esse caminho abençoado que são as leis de Deus, não é? E então nós vamos, quase concluindo o nosso estudo, falar do exercício profundo, que é árduo, mas é muito gratificante. Silenciar dentro de nós a revolta, quando algo não der certo. Esse é um grande exercício, não é? Normalmente, quando algo não dá certo à nossa vida, muitas vezes nós damos o braço à revolta, esquecendo de silenciar a revolta em nossos corações. Outro exercício importantíssimo, silenciar a palavra ofensiva, mesmo diante de uma injustiça. Realmente é um belíssimo exercício, não é? Que a nossa palavra jamais seja ofensiva, mesmo diante de uma injustiça. É o que recomendavam Emmanuel a Chico. Diante que seja de uma injustiça, se sua palavra não for para construir, silencie. Ora, Robson, e nós vamos silenciar para uma injustiça? É porque o mal, gente, não se paga com o mal. Diante de uma injustiça, é importante que nós nos colocamos, mas de coração pacificado. Silenciar a dor pelas vias da resignação.
Como dizia Joana em um dos nossos estudos mais atrás, a resignação precisa ser ativa. Não é a acomodação diante da dor e do sofrimento, mas é uma resignação ativa, aquela que nos movimenta a sair da dor e não permanecer nela. Então, silenciar a dor pelas vias da resignação, sim, é um exercício maravilhoso para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E, finalmente, silenciar a alma como exercício de pacificação. Então, todos aqueles espíritos, gente, que já viveram aqui no plano material, que souberam vivenciar o silêncio íntimo, todos eles souberam bem viver mesmo no mundo da matéria. E aí, para finalizar o nosso estudo, eu vou trazer de um escritor algumas recomendações que ele diz assim: no nosso dia a dia, não é? O silêncio. Ele chama-se Paulo Roberto Gaec. Ele é escritor, tem um site também na internet. E eu trouxe algumas recomendações que eu achei muito oportunas para esse nosso estudo, que são colocações muito próprias, não é? Para o nosso dia a dia. Ele diz assim: aprende com o silêncio a ouvir os sons interiores da sua alma, a calar-se nas discussões e assim evitar tragédias e desastres. Aprende com o silêncio a respeitar a opinião dos outros, por mais contrária que seja da sua. Aprende com o silêncio a respeitar a sua vida, a valorizar o seu dia, enxergar em você as qualidades que possui, equilibrar os defeitos que você tem e sabe que precisa corrigir, e enxergar aqueles que você ainda não descobriu. Aprende com o silêncio a valorizar o ser humano que você é, a respeitar o templo que é seu corpo e o santuário que é sua alma. Aprende hoje com o silêncio que gritar não traz respeito, que ouvir ainda é melhor que muito falar. E em respeito a você eu me calo, me silencio, para que você possa ouvir o seu interior. Aqui também vamos silenciando o nosso estudo, para que todos nós juntos possamos refletir. Paz e luz em todos os nossos corações. Se gostaram de mais esse estudo, divulguem, não é, gente? Se inscrevam aqui no nosso canal. Se gostaram mesmo do estudo, deixem aqui o seu like. Como eu já disse, nos fortalece na caminhada aqui da nossa plataforma. E, sobretudo, deixem então seus comentários e desejo a todos nós uma semana muito feliz e muita saúde e muita paz também.